Bom, então, para continuar agora, eu vou convidar eh, aqui para abrir a câmera também e para poder falar com a gente a doutora Flávia Franca Mello, que ela é médica endocrinologista também e ela é responsável, né, pela parte de endocrinologia da Secretaria Estadual da Saúde do Distrito Federal, tanto em obesidade como em diabetes, e é coordenadora de um programa muito importante que a gente tem, inclusive, muitas vezes sido consultado por instituições internacionais para entender como um município, né, passou a dar acesso ao sensor de glicose às pessoas com diabetes tipo 1 em geral, né, não só uma faixa etária, mas as diferentes faixas etárias, mas seguindo um protocolo criterioso. Então, por isso, nós convidamos a Flávia para poder compartilhar um pouco dessa experiência conosco, né, aqui, Programa de Sensores em Brasília. Impacto nos cuidados com diabetes tipo 1. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Flávia. Vou falar um pouco de como é o programa, como é que ele começou, né? E para depois falar um pouco, né, de como ele cresceu e como ele tem atingido as pessoas, né, com diabetes tipo 1 aqui em Brasília. Não tem um conflito de interesse para essa apresentação, né? Então, o nosso programa começou em dezembro de 2020, foi pioneiro no Brasil, né? O primeiro local, né, a disponibilizar no serviço público de saúde o sensor de glicose. E, inicialmente, a nossa ideia era reduzir o número de judicializações para uso de bomba de insulina em pessoas que tinham diabetes tipo 1 e hipoglicemia frequente. Mas ao longo dessa jornada da gente tentar, né, padronizar o insumo, né, a compra dos sensores, a gente percebeu que a gente estaria limitando muito, né? E isso poderia ser utilizado como uma ferramenta de melhora do controle glicêmico de todos os pacientes com diabetes. Então, inicialmente, a gente tentou incluir todas as pessoas com diabetes tipo 1. Nesse projeto, houve uma resistência por conta do número, né, de pessoas. Então, a gente depois teve que definir critérios de inclusão, de continuidade, de suspensão, para conseguir fazer essa padronização. Então, aqui como evolução, né, a gente tinha essa intenção de ampliar para todo mundo, depois nós resolvemos restringir para pessoas que tinham diabetes tipo 1 e já estavam utilizando insulinas análogas, fazendo contagem de carboidratos e fazendo uma automonitorização adequada. E atualmente a gente tem como meta ampliar cada vez mais o acesso, reforçando a educação em diabetes para melhor uso da tecnologia e manutenção dessas pessoas, dos usuários no programa. Atualmente, esses são os critérios de inclusão, então é exclusivamente para pessoas com diabetes tipo 1. Tem que ter diagnóstico há pelo menos 2 anos, se for adulto, ou há pelo menos 1 ano, se é menor que 18 anos. Tem que estar usando já insulinas análogas, basal e rápida, fazendo contagem de carboidratos de maneira adequada, né, com meta, fator de sensibilidade. A hemoglobina glicada dos últimos 6 meses tem que ser menor ou igual a 8 para pessoas acima de 18 anos, ou menor a igual a 9, se menor que 18 anos. Isso pensando que se a hemoglobina glicada está muito alterada, talvez seja uma pessoa que ainda não passou por todo esse processo de educação em diabetes. E tem que comprovar a automonitorização nos últimos 3 meses anteriores à solicitação, de pelo menos 3 vezes ao dia, se for glicemia capilar, ou se estiver utilizando um sensor que não faça o escaneamento automático, pelo menos 7 escaneamentos por dia. E, claro, a gente resolveu também incluir gestantes com diabetes tipo 1, independente de todos os outros critérios acima. A gente tem critérios de exclusão, né? Então, pessoas que ainda estejam utilizando insulinas humanas ou utilizando insulinas análogas, mas sem contagem de carboidratos, com dose fixa, pessoas que a última receita médica apresentada tem mais de 1 ano, receita muito antiga, porque todas essas exigências a pessoa tem que apresentar documentação para comprovar, né? Pessoas que têm outros tipos de diabetes, que não diabetes tipo 1, automonitorização insuficiente, então pessoas que aferem menos do que 3 vezes ao dia a glicemia capilar, a hemoglobina glicada fora daqueles parâmetros já especificados,
um tempo de diagnóstico inferior ao mínimo exigido, ou falta de qualquer outra documentação exigida. Por exemplo, o paciente tem que ter um cartão nacional de saúde, né, o número do SUS, ou algum vínculo com a Secretaria de Saúde, já tem que ter tido algum registro aqui de atendimento na Secretaria de Saúde. E a rotina para inclusão no programa, né? A gente disponibiliza uma aula online, o paciente assiste essa aula. Depois de assistir a aula, ele recebe um link com 5 questões, ele tem que responder essas questões, tem que acertar 4 das 5 questões. Esse questionário, ele é simples, basicamente fala sobre as regras do programa, quais são os critérios para você entrar no programa, para você se manter no programa, que tipo de insulina que tem que estar utilizando, a meta de glicada para entrar, os critérios de continuidade, e todas essas perguntinhas foram mostradas na aula. É mais para a gente ter uma confirmação de que a pessoa assistiu a aula e entendeu. A pessoa que não conseguir atingir essa quantidade mínima de acertos, ela pode fazer quantas vezes for necessária essa avaliação, e essas perguntas são randomizadas de tempos em tempos. A plataforma, ela modifica a ordem e até mesmo essas questões. Depois que acerta essas questões, a pessoa obtém um certificado. Depois que ela já obtém esse certificado, ela vai fazer a solicitação eletrônica. A gente tem um formulário online, onde a pessoa tem que preencher todos os dados pessoais, se o paciente é oriundo da rede privada ou da rede pública, todas as informações sobre que tipo de insulina usa, anexar a receita médica, a comprovação da automonitorização glicêmica, o resultado da hemoglobina glicada e o certificado dessa aulinha. Depois disso, a equipe técnica avalia se o paciente preenche todos os critérios de inclusão, o pedido é aprovado, ele recebe um e-mail com todas as orientações, de onde retirar, a data e o local para retirada dos sensores, e se não é aprovado, a gente explica o motivo, e o paciente sempre pode solicitar novamente sanadas essas questões do motivo da não aprovação. E quais seriam os critérios de continuidade para os pacientes que entraram? A gente reavalia os pacientes depois de 6 meses que eles entraram no programa. Para manter o acesso ao programa, o paciente deve cumprir todos esses critérios depois de 6 meses de uso do sensor. O tempo de sensor ativo maior que 75%. Atualmente, aliás, desde o começo, né, todos os processos licitatórios sempre foi o Libre que ganhou a licitação. Então, o usuário deve evitar ficar mais de 8 horas longe do celular que ele faz o rastreio, ou do leitor, porque senão esses dados são perdidos. Então, se isso acontece com muita frequência, a gente tem muita perda de dados e aí compromete a análise real do controle glicêmico desse paciente. Por isso que a gente exige esse tempo de sensor ativo. Tem que compartilhar os dados com o perfil da CSDF, então o paciente pode compartilhar com seu médico assistente, mas também tem que compartilhar com a Secretaria de Saúde, que é através desse compartilhamento que a gente vai verificar se o paciente atingiu as metas de controle glicêmico, e tem que atingir as metas de tempo no alvo, a melhora do tempo no alvo. Se o paciente, se a pessoa com diabetes tipo 1 é adulta, ela tem que atingir um tempo no alvo maior ou igual a 70%. Se é menor de 18 anos, o tempo-alvo mínimo exigido, o tempo-alvo mínimo é de 60%, ou a pessoa pode ter tido uma melhora no semestre maior ou igual a 10%, que às vezes ele entrou com um tempo-alvo de 50%, melhorou para 60%, mas se for adulto não entraria nessa meta dos 70%, mas tendo uma melhora significativa, ele também é mantido no programa. A ausência dos critérios de continuidade implica na suspensão desse paciente, mas ela é temporária, é só por 90 dias. E a gente orienta essa suspensão de 90 dias, na verdade, para voltar lá na equipe assistente, no médico assistente, na nutricionista, ajustar melhor essa terapia para que ele consiga atingir a meta, e depois de 90 dias ele pode solicitar novamente a inclusão no nosso programa. A responsabilidade e a gestão, né? Os médicos endocrinologistas, eles são responsáveis por selecionar esses pacientes elegíveis, orientá-los, ajudar o paciente nessa solicitação de inclusão, porque é o paciente que faz a solicitação, não é o médico assistente, tá? A área técnica da endocrinologia, eu e minha equipe somos responsáveis por essa análise da inclusão, exclusão, ou da análise de continuidade ou suspensão, tá?
e a gente fornece continuamente, durante 6 meses, o paciente recebe 2 sensores por mês. Que alguns dados do programa, para apresentar para vocês. A gente começou lá em 2020, como já foi no fim do ano, teve um número pequeno de solicitações, né? Só 62 solicitações, desses 49 foram aceitos, foram incluídos, então dando um percentual de 79%. Ao longo dos anos, no primeiro ano, muita gente solicitava, mas muitas pessoas assim com diabetes tipo 2, ou pessoas que não preenchiam os critérios de inclusão, e nesse sentido, mais ou menos metade só a gente realmente incluía, né, preenchiam critérios de inclusão. Com o passar do tempo, a gente conseguiu aumentar esse percentual de pessoas que preenchiam critérios de inclusão, e também, né, a gente conseguiu, aos poucos, aumentar a divulgação do programa, e mais pacientes começaram a solicitar, né, a inclusão no programa. E esse percentual se mantém aí mais ou menos constante, né, do percentual de inclusões, ao redor aí de 60% das pessoas que solicitam que realmente preenche os critérios de inclusão. Aqui eu trouxe mais alguns dados, né? As nossas planilhas, elas são muito dinâmicas, porque toda semana entra paciente e sai paciente. Então, assim, eu não consigo ter uma análise histórica, a menos que pontualmente, assim, todo ano, no mês de julho, eu vou avaliar quantos pacientes eu tenho ativo, por exemplo, né? Então, o número de pessoas que já passaram no programa, isso a gente tem nas nossas planilhas, 1.700 pessoas já passaram pelo nosso programa, né, com pessoas com diabetes tipo 1. O número de pacientes ativos que a gente tinha em julho de 2025 era de 799, em julho de 2026, a gente já conseguiu aumentar para 925. E nos anos anteriores, eu assumi esse cargo de referência técnica distrital da endocrinologia em 2022. Nos anos de 2022, 2023, a gente tinha ao redor ali de 250, 300 pacientes ativos. E em 2024, a gente reviu os critérios de inclusão e de continuidade no nosso programa. E aí, com isso, a gente conseguiu mais do que dobrar, né? Inicialmente dobrou, já triplicou o número de pacientes ativos, né? De pacientes que estão recebendo sensores, né? E não só aumentar o número de pacientes que solicitavam, não só aumentar as inclusões, mas também aumentar o número de pacientes que estão persistindo no programa. E aqui no DEF a gente só tem 16 judicializações, justamente porque a gente tem um protocolo clínico. Flávia, a gente vai ter que ir encerrando a sua apresentação, mas depois acho que vão surgir perguntas, né, durante o nosso debate. Certinho. Mesmo porque é uma experiência aí muito rica e muito interessante e que pode nos ajudar, inclusive agora, para essa decisão de sensores de glicose em todo o país, né? Vocês como a referência do local que começou essa incorporação através do Sistema Único de Saúde. Certinho. Tá, Obrigada, pessoal, muito pela obrigado, foi oportunidade. ótima sua apresentação, muitos comentários aqui no chat também, muito interessados, então a gente volta em seguida para o debate.